E vamos lá, pessoal, para quem achou que a política, né, aqui no Brasil, depois do pleito eleitoral ia se acalmar, ficar tudo tranquilo, se enganou completamente, gente, tá? Porque a política brasileira nesse dia de hoje tá assim, caótica, tá? Tá um furacão, tá pegando fogo e eu vou trazer muita informação importante para todos vocês. Jair Messias Bolsonaro tá em um dos atos mais aguardados desse dia de hoje. Acabou de se pronunciar aqui nesse instante, gente, tá? Vocês que são inscritos aqui sempre têm acesso a essa informação aqui na velocidade da luz. O Bolsonaro acabou de mandar o seu recado, a sua resposta para o Silas Malafaia, desse ataque que ele sofreu aqui nesse dia de hoje. O Silas Malafaia escolheu a Folha de São Paulo, né, de esquerda, que já tripudiou em cima do Bolsonaro. Silas Malafaia escolheu a jornalista Mônica Berman, que, assim, é jornalista petista, né, de carteirinha, de esquerda, e nunca escondeu. E, assim, por motivos óbvios, porque eu acho que na cabeça do Silas Malafaia, eu acho que tá o seguinte pensamento. Se eu conseguir derrubar o Pablo Marçal, eu também posso derrubar Jair Messias Bolsonaro. E, segundo o desembargador Sebastião Coelho, esses ataques do Silas Malafaia possivelmente têm cunho político, ele tem pretensões políticas, mas para ele chegar onde ele quer, ele precisa derrubar Jair Messias Bolsonaro. Gente, o Bolsonaro acabou de mandar um recado direto, certeiro, igual um míssil teleguiado assim, diretamente para o Silas Malafaia. Eu vou trazer esse pronunciamento. Temos pronunciamento do Carlos Bolsonaro, temos o pronunciamento do Eduardo Bolsonaro, tudo com relação a esses ataques sofridos aí do Silas Malafaia ao clã Bolsonaro. Temos aqui também o Sebastião Coelho. Gente, o Sebastião Coelho, ele tinha postado um vídeo no período da manhã. Agora, nesse período da tarde, ele acabou de postar mais um vídeo. Gente, o desembargador Sebastião Coelho destroçando o Silas Malafaia. Esse vídeo do Sebastião Coelho vai ser o melhor vídeo que você vai assistir nesse dia de hoje. É o segundo vídeo do dia postado pelo desembargador Sebastião Coelho. Gente, triste notícia para o Guilherme Boulos e Lula da Silva. Gente, que desespero que tá o Lula nesse exato momento com essa bomba que acabou de ser divulgada, principalmente para o Guilherme Boulos. Gente, é inacreditável. E até a Gleice Hoffmann tá desesperada, gente. Vou trazer tudo, absolutamente tudo. Não esqueçam, tá? Por favor, gente. Eu tô vendo que tem muita gente aqui que tá sempre me acompanhando e tá me assistindo, mas até hoje não é inscrito aqui nesse canal, gente, tá? Então eu convido você a fazer parte aqui da nossa família, que você vai ser muito, muito bem-vindo. Já se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Pessoal, o primeiro vídeo que eu vou trazer aqui para todos vocês é esse que está aparecendo aqui, porque eu faço questão, como vocês bem sabem, Amanda Klein, ela é uma jornalista completamente de esquerda, ela mesmo fala, né? Eu sou mais alinhada com a esquerda, petista de carteirinha, passa a mão pro Lula, assim, sem nem disfarçar. Só que depois desse pleito eleitoral, com essa queda, com o PT e o Lula derretendo, eu estou percebendo que ela está abandonando o Lula e o PT, gente, tá? Eu vou trazer aqui um vídeo da Amanda Klein que ela acabou de postar aqui, dela simplesmente, gente, tá? Pisoteando a esquerda, o Lula, o PT. No meu ponto de vista, no meu entendimento, eu acho que essa jornalista petista está, aos poucos, abandonando a esquerda e principalmente Lula da Silva. Gente, ela destroçou o Lula e a esquerda aqui nesse vídeo. Vejam só, por esse fracasso que o Lula teve aqui nesse pleito eleitoral de 2024. Vejam só. Lições das eleições municipais, parte 2. Os dois grandes vencedores nominalmente do primeiro turno são Gilberto Kassab, que é presidente do PSD e elegeu o maior número de prefeitos pelo país, e Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que mesmo nos momentos de baixa não largou a mão de seu aliado fiel, Ricardo Nunes. E se Nunes for confirmado vitorioso no segundo turno, como é o mais provável, Tarcísio de Freitas terá sido o grande cabo eleitoral desse turno, desse ciclo das eleições municipais. Bolsonaro, como cabo eleitoral, você pode ver o copo meio cheio, meio vazio. Perdendo seu berço eleitoral no Rio de Janeiro, mas emplacou vitórias importantes, fincando o pé em cidades grandes, em capitais do Nordeste e participando de segundos turnos que certamente serão memoráveis em Goiânia, Minas Gerais e Fortaleza. O PL, seu partido, não alcançou a marca ambiciosa projetada por Valdemar da Costa Neto de 1000 prefeituras,
Mas aumentou sim, elegeu mais de 500 prefeitos em cidades grandes com mais de 200 mil habitantes e participará de outros segundos turnos importantes. A esquerda é a grande perdedora, né, gente? O PT ficou em 9º lugar no número de prefeituras, atrás do PSB, vai disputar o segundo turno em apenas 4 capitais. E no Nordeste foi expelido, foi expulso para os grotões, para cidades pequenas. E isso não é à toa, há uma desconexão em termos de discurso e de propostas da esquerda com 2 eleitorados fundamentais, classe média urbana e evangélicos. Já a direita passa por mutações. Com Bolsonaro inelegível, surgem 2 grandes correntes. Uma direita 5G, mais histriônica ainda, estridente, forjada nas redes sociais, representada principalmente por Pablo Marçal, mas que também tem outros expoentes, Nicolas Ferreira e Quetais. E outra direita mais moderada, representada pelo Projeto, Tarcísio mais Kassab, que expande, sinaliza para o centro. Qual direita vai prevalecer em 2026? É uma ótima questão que vamos ter que examinar a partir de agora. E a esquerda, bom, a esquerda conta apenas com uma figura, com um expoente há mais de 2 décadas, que é o presidente Lula. E como todo populista que se preze, a sua sombra não cresce nem grama, muito menos herdeiros ou sucessores. Resumindo, né? O Lula da Silva não tem herdeiro, gente, tá? Vamos supor, lógico que a gente, na pior das hipóteses, o Lula bata com as botas. Quem é o herdeiro do PT? Não tem. Haddad. Gente, o Haddad está sendo, assim, humilhado nesse Ministério da Economia, da Fazenda. Ele vai sair, gente, tá mais sujo do que ele entrou. Foi, né? Fracasso atrás de fracasso do Haddad. Vocês acham que o Haddad, se ele se eleger para presidente da República, vocês acham que ele tem a mínima chance de vencer? Então, realmente, a Amanda Klein, gente, ela está sendo, assim, incisiva. Ou seja, se o Lula se for, acabou o PT. O PT já tá derretendo, principalmente nesse último pleito eleitoral. Ela deixou bem claro, o PT, o Lula, está derretendo, ao passo em que é completamente diferente com a direita. A direita temos o líder Bolsonaro, temos outros aparecendo aí, temos Silas Malafaia, Nicolas Ferreira, Ricardo Salles, o próprio Tarcísio de Freitas, que é um grande aliado aí do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, ele tem ali os seus herdeiros. Agora, completamente o contrário de Lula. Se o Lula, se for, quem vai substituir? Não tem herdeiro. Ou seja, se foi o Lula, se foi o PT. Ou seja, o PT corre seríssimo disso de ser exterminado, né, do mapa do Brasil, realmente. Tá aqui, gente, no meu ponto de... Isso é só o meu ponto de vista, gente. Parece, eu tô sentindo o cheirinho de Amanda Klein, jornalista, petista, de esquerda, aquelas assim, bem passadora de pano. Aos poucos, ela tá acordando, tá aí, já é o segundo vídeo depois do pleito eleitoral que ela grava, né? Você vê que ela tá bem assim, pisoteando o Lula e o PT. Com esse na verdade, eu acho que a Amanda Klein ficou decepcionada com o PT derretendo no Brasil, principalmente aí nas prefeituras, né? Onde o Kassab e o PL também conseguiram ali muitas ascensões, gente, tá? Realmente, que situação, né? Até Amanda Klein pisoteando o PT e o Lula é porque a situação é alarmante, gritante, é desesperadora, tá? Próxima informação na tela. Gente, um dos momentos mais aguardados desse dia de hoje é o que eu vou trazer aqui agora na tela para todos vocês, porque, como vocês bem sabem, covardemente, esse dia de hoje foi o dia escolhido por Silas Malafaia para se alinhar à Folha de São Paulo. Assim, a Folha de São Paulo, vocês sabem muito bem que durante a gestão do Bolsonaro, ela pisoteava o Bolsonaro. Ela tentava derrubar o Bolsonaro a todo custo. Tanto é que nas lives de quinta-feira do Bolsonaro, ele sempre mostrava as manchetes da Folha de São Paulo tentando derrubar a gestão do Bolsonaro. Aí o Silas Malafaia tomou a brilhante ideia de quê? De se unir à Folha de São Paulo, a jornalista militante de esquerda, a Mônica Bergamo, para quê? Para desestabilizar Jair Messias Bolsonaro, para atacar Bolsonaro. E assim, gente, eu vou trazer o pronunciamento, a resposta do Bolsonaro, mas tem a resposta do Eduardo Bolsonaro e do Carlos Bolsonaro. E também, gente, o desembargador Sebastião Coelho, gente, ele destroçou o Malafaia dessa vez, gente, sem dó nem piedade. E eu achei pouco. Vou trazer esse vídeo daqui a pouco, porque olhem só a resposta do Bolsonaro. Bolsonaro se pronuncia sobre críticas de Malafaia. Isso aqui foi um dos atos mais aguardados deste dia de hoje, né? Estão aqui abraçadinhos como amigos, e pelo menos o Bolsonaro achava que era amigo, né?
O ex-presidente Bolsonaro comentou a coluna, tá, o Metrópolis, nesta terça-feira, 8h10, a entrevista, né, em que o pastor Silas Malafaia criticou a postura do ex-mandatário nas eleições para a Prefeitura de São Paulo. Em entrevista, a colunista Mônica Bergamo, completamente de esquerda, tá, o Silas Malafaia, ele queria ir lá bem na ferida do Bolsonaro, escolhendo a Mônica Bergamo, tá? E tem vários motivos para isso, vocês que são antigos aí da política sabem muito bem. Malafaia acusou o Bolsonaro de omitir na eleição por medo de ser derrotado por Pablo Marçal, caso o ex-coach vencesse o prefeito Ricardo Nunes. Seríssimas acusações, né? A coluna Bolsonaro adotou a mesma linha de seus filhos e evitou pôr mais lenha na fogueira. A fala do Bolsonaro foi a seguinte: meu posto Ipiranga não tem gasolina, só tem água, afirmou o ex-presidente em rápida conversa por chamada de vídeo. Bolsonaro confirmou ainda não ter respondido às várias mensagens de WhatsApp enviadas a ele por Malafaia, que é líder da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Ou seja, o Malafaia enviou várias mensagens para o Bolsonaro e ele ainda não respondeu nenhuma. E ele deixou aqui bem claro: meu posto Ipiranga não tem gasolina, só tem água. Ou seja, deixou bem claro: eu não vou jogar gasolina na fogueira, tipo assim, inflamar mais esse caos que estabeleceu na política brasileira nesse dia de hoje, né? Agora eu vou trazer aqui, gente, os filhos de Bolsonaro se pronunciam. Então, os dois filhos do Bolsonaro se pronunciaram. Mais cedo, os filhos do ex-presidente Flávio e Eduardo Bolsonaro já tinham emitido notas na mesma linha, evitando confronto, né, com o Malafaia, dizendo que roupa suja se lava em casa e não em público. A nota do Flávio, o posicionamento do Flávio, ele diz o seguinte: roupa suja se lava em casa e não em público. O presidente Bolsonaro fez o que tinha que ter feito, tá, no momento certo, e foi decisivo para o cenário em São Paulo. Se não fosse Bolsonaro e Ricardo Nunes, não estaria no segundo turno, assim como foram decisivos Tarcísio e Malafaia. Cada um na sua função, como um time de futebol que não ganha só com atacantes, perdão. A fase agora é de distensionamento e sem orgulho e vaidade. Vamos juntos vencer a extrema esquerda em São Paulo. 2026 já começou e precisamos ser mais racionais que emotivos, disse nota assinada por Flávio Bolsonaro. Eduardo, por sua vez, afirmou que Malafaia é uma pessoa que eu considero e tenho muita importância para diversas pautas conservadoras, notoriamente a anistia dos presos políticos. Segundo Eduardo, abre aspas, sem ele muito disso não teria ido adiante. Se ele nos critica hoje por algum motivo, ainda que eu possa entender absurdas certas palavras usadas por ele, cabe a mim ter a maturidade de interpretar e resolver com ele internamente. Sigo desejando saúde e tudo de bom para ele, disse o deputado Eduardo Bolsonaro. Malafaia, segundo Malafaia, não sou bolsominion. Após a entrevista, Malafaia afirmou à coluna nesta terça-feira que continua sendo aliado e apoiador de Bolsonaro, mas ressaltou que não é bolsominion, nem alienado. Ou seja, a gente interpreta que não é aquele cara fiel realmente, né? Segundo aqui o Malafaia, depois do vídeo, tá? Da Folha de São Paulo, gente, tá? Aí o próprio Malafaia se pronunciou aqui mais uma vez. Continua apoiando o Bolsonaro, o maior líder da direita. Não vou julgá-lo definitivamente por um ato errado. Ele tem uma história. Ele continua sendo tendo meu apoio. Só que eu não sou bolsominion. Só que eu não sou alienado. Sou aliado de primeira hora, tá? Ninguém nesses 2 últimos anos defendeu tanto Bolsonaro e se arriscou tanto por ele quanto eu. Tenho minha moral para falar, afirmou Malafaia à coluna. Tá aí. O pronunciamento de Silas Malafaia, depois que viu o estrago que fez, né, gente? Tá tentando aqui reverter a situação, mas assim, a máscara caiu definitivamente. E nós precisamos do Pablo Marçal para que a máscara do Silas Malafaia realmente caísse. Agora sim, será que Bolsonaro confia, tá, plenamente no Silas Malafaia depois dessa fala drástica, desse ataque cruel, gente, tá? No meu ponto de vista, foi um ataque cruel, porque quando você é atacado pelo seu inimigo, aquilo ali não tinha bala, mas quando você é atacado, né, por um dos seus maiores aliados, a dor é muito grande, gente, a dor é muito cruel. E eu, assim,
tenho certeza que neste exato momento o Bolsonaro deve estar muito, muito triste e magoado com essas falas do Silas Malafaia, porque ele realmente pegou muito, mas muito pesado. Eu penso da seguinte forma, gente, tá? Se você tem pretensão política, se você quer ser presidente da República, se você quer ser senador, se você quer ser governador, você não precisa derrubar outra pessoa para conseguir isso. E o próprio Pablo Marçal mostrou isso, demonstrou. Para ele crescer na política, ele não precisou derrubar o Bolsonaro. Ele deixou bem claro: o meu líder é Bolsonaro. Se Bolsonaro se candidatar, eu vou apoiar ele para presidente de 2026. E o sonho dele era o quê? Bolsonaro na presidência, Tarcísio de Freitas no governo estadual e o Pablo Marçal na prefeitura. Então, o Pablo Marçal, em nenhum momento, ele tentou derrubar o Bolsonaro para conseguir aqui o cargo político que ele almeja. Então, assim, é ardiloso por parte de algumas pessoas, se tiverem realmente pretensão política, que é o, né, o próprio desembargador Sebastião Coelho dizer, o próprio desembargador, no meu ponto, isso aqui tem cunho político, tá? Então, assim, foi ardiloso o que aconteceu, tá? Aqui a fala do Bolsonaro, ele decidiu não atear fogo na fogueira, tá? Com certeza ele vai conversar com o Silas Malafaia em off, para depois a gente saber qual vai ser o futuro, se é que vai ter futuro entre Bolsonaro e Silas Malafaia, porque no meu ponto de vista, eu acho que esses ataques de hoje do Silas Malafaia, esse é só o meu ponto de vista. Eu acho que tem cunho político. Eu acho que há um plano sórdido, ardiloso por trás, ainda mais nas dimensões que foram feitas, né? Ele não fez esse ataque, o Silas Malafaia não fez esse ataque na sua rede social. Ele escolheu bem, tá? Mônica Bergamo, Folha de São Paulo, porque sabe que a Folha de São Paulo foi uma pedra no sapato do Bolsonaro durante a sua gestão. Próxima informação aqui na tela. Gente, antes de ir para a próxima informação, vocês sabem que eu gosto de interagir com vocês que são inscritos aqui. Esse é o diferencial do nosso canal. Eu gosto de interagir com vocês. Você que está do outro lado assistindo, vocês acham que a intenção do Silas Malafaia é derrubar o Bolsonaro para tentar ser presidente, para tentar ser governador? Coloca aqui embaixo a sua opinião. Qual você acha que é o plano do Silas Malafaia em atacar e tentar derrubar o Bolsonaro nesse dia de hoje? Próxima informação, gente. Agora eu vou trazer aqui um vídeo do desembargador Sebastião Coelho. Gente, ele de uma maneira elegante, porque vocês sabem que ele não é daquelas pessoas de atacar e ele pra cima com tudo. Não, de forma elegante, gente. Ele destroçou o Silas Malafaia neste novo vídeo que ele postou agora há poucos minutos. Ó, tive acesso aqui, ó, em 23 segundos, mas já tem uns 15 minutos que eu tive acesso. Então, ele postou esse vídeo tem uns 15 minutos nas redes sociais. Vejam só, gente, o que ele diz faz todo sentido. E só assistam que vocês vão entender. Eu quero manifestar a minha solidariedade à jornalista Cristina Grêmio, de Curitiba e do Brasil, por conta da fala desrespeitosa do ex-pastor Silas Malafaia. A Cristina Grêmio, gente, ela foi citada. Ele não comentou o nome dela, né? Mas num momento ele falou: ele deixou aquela candidata lá, aquela candidata utilizar o nome dele para fazer campanha. Então, assim, ele atacou a Cristina Grêmio também naquela matéria da Folha de São Paulo. Quando o ex-pastor concedeu uma entrevista onde comprova a sua traição a Jair Bolsonaro, ele disse que Bolsonaro apoiou aquela mulher lá. Uma mulher jamais pode ser tratada dessa maneira. E eu sou pai de 3 filhas. Não aceito um tratamento desse. Quando ele se refere a Cristina Grêmio como aquela mulher lá, ele está desrespeitando todas as mulheres do Brasil. Isso não é um comportamento esperado de nenhum homem, mas especialmente de um ex-pastor evangélico. Então, Cris, receba a minha solidariedade e o meu repúdio a essa fala preconceituosa. Um abraço a todos, paz. Lamentável, porque assim, lógico que esse tipo de fala não cabe em lugar nenhum, porque as mulheres, assim como todo ser humano, merece o mínimo, que é o respeito. Ele se refere a ela como aquela mulher lá, uma falta de respeito, ainda mais vinda de um pastor, onde a gente espera, assim, né, a triagem, né, a gente espera que um líder tenha comportamentos diferentes com relação a assuntos tão graves, né, como esse. Então, sabe as palavras aí do desembargador Sebastião Coelho, que, assim, de uma maneira sutil, educada, né,
destroçou o Silas Malafaia nessa questão, a fala dele se referindo a uma mulher, principalmente, né, que merece o respeito. É o mínimo. Respeito. Não é porque é mulher, mas é qualquer ser humano. É o mínimo. Merece respeito. Próxima informação aqui na tela, gente. Tá aqui o pronunciamento do Carlos Bolsonaro também. Carlos Bolsonaro se manifesta sobre a entrevista de Silas Malafaia em sua rede social. Qualquer um reconhece a importância de Silas Malafaia nas pautas da liberdade, né, dos presos políticos e suas derivações. Sem ele, né, muito da anistia não estaria andando na Câmara Federal. A peça é peça fundamental no processo de liberdade no país. Tem meu respeito, mesmo que esteja extremamente irritado por algum motivo e comenta alguns equívocos agora, atacando de forma absurda meu pai. Desejo do fundo do meu coração muita paz e saúde e um forte abraço. Foi o que disse aqui o Carlos Bolsonaro com relação a esses ataques do Silas Malafaia. Gente, eu vou trazer aqui agora para vocês verem o desespero que está o Boulos, tá? E até a Gleice Hoffmann tá desesperada. Desesperada, gente. Olhem só isso aqui, que eles acham que vão acontecer. Eu acho que eles acham, porque eu acho muito difícil. Boulos tem condições de dialogar com quem votou em Marçal, diz Gleice Hoffmann, gente, tá? A Gleice Hoffmann, ela acha, tá, que o Boulos tem condições de pegar os votos de Pablo Marçal. Gente, vocês acham mesmo? Será mesmo que a Gleice Hoffmann acredita nisso aqui, gente, tá? Segundo aqui a matéria, ó. Para o segundo turno das eleições municipais de São Paulo, Guilherme Boulos tem condições de buscar votos e dialogar com o eleitorado de Pablo Marçal, avaliou a presidente nacional do PT, Gleice Hoffmann, durante entrevista ao UOL News. Para Gleice, a votação apertada entre o prefeito Nunes e Boulos demonstra que a candidatura do deputado, apoiado pelo Lula, não pode dar de barato, né? Os milhares de votos de Marçal, que terminou a disputa em terceiro lugar, encostados em Boulos. Segundo ela, gente, olhem só o absurdo, que a Gleice Hoffmann disse. Temos que também buscar os votos que foram para o Marçal. Não dá para dar de barato que são votos da extrema-direita. A gente tem ali voto de uma juventude que atua nas redes, de um pessoal que pensa diferente e que eu acho que Boulos tem condições de dialogar. É uma eleição que está aberta. Ou seja, gente, tá? Segundo a Gleice Hoffmann, a tábua de salvação para o Guilherme Boulos, por isso que eles estão desesperados, tá? A única tábua de salvação para o Guilherme Boulos chama-se Pablo Marçal. Ou seja, o Guilherme Boulos precisa do Pablo Marçal para se eleger, porque ele precisa dos eleitores, dos votos que foram para o Pablo Marçal, são os únicos votos que podem salvar. Os votos da Tabata Amaral não vai salvar, muitos dos votos da Tabata também vai para o Ricardo Nunes. Então tem aquela repartição de votos que pode prejudicar o Boulos. Agora, o único que pode salvar o Boulos chama-se Pablo Marçal. Os eleitores do Pablo Marçal são os que podem salvar o Guilherme Boulos. Agora, vocês acham mesmo que a Gleice Hoffmann acredita fielmente, lá no fundo, será mesmo que ela acredita que os eleitores do Pablo Marçal vai votar em extrema esquerda, que é o que representa o Guilherme Boulos? Eu acho muito, mas muito difícil, gente, tá? Eu desespero, né? Agora o Guilherme Boulos vai se ajoelhar perante os eleitores do Pablo Marçal para tentar conseguir a vitória e levar essa prefeitura de São Paulo, que é tão importante para o PT. Gente, antes de trazer aqui uma péssima notícia, tá? A pior notícia para o Lula da Silva e Guilherme Boulos, deixa eu trazer aqui uma informação interessante, que é muito raro de acontecer. Gonê, tá, o PGE indicado pelo Lula, defende que inquérito aberto há 7 anos contra Renan prossiga. Gente, eu tô impactada, surpresa com essa decisão do Paulo Gonê. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, enviou ao ministro Flávio Dino, do STF, uma manifestação contrária a um pedido do senador Renan Calheiros. Renan Calheiros, gente, grande aliado do Lula dentro do Congresso, e sabe muito bem, tá? Para que fosse arquivado o inquérito aberto há 7 anos contra ele na corte. Ou seja, o Paulo Gonê foi contra, gente, o arquivamento desse inquérito. O MDBista é investigado desde maio de 2017 junto ao Supremo por supostos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro envolvendo supostos esportes do
dos Portales, fundo de pensão dos Correios em empresas ligadas ao lobista Milton Lira. Né? A apuração foi aberta a partir da delação de Nelson José de Mello, ex-diretor de delações institucionais da Hipermarcas. Ao se manifestar a Dino pela continuidade das apurações, na última quarta-feira, 2/10, Gonê descartou, tá? Gonê discordou de um pedido da defesa de Renan protocolada em agosto. Os advogados do senador argumentaram que o processo tramita há 7 anos e já teve prazo de conclusão prorrogado 14 vezes, sem qualquer indício mínimo capaz de comprovar a participação do senador Renan Calheiros em ilícitos penais. Até chegar ao gabinete de Dino, em fevereiro, o inquérito já havia passado pelos ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso pela ex-ministra Rosa Weber. O chefe da PGR sustentou ao ministro que a investigação é complexa e segue seu curso regular. Até que seja definitivamente concluída, não há como descartar ou verificar com exatidão a participação do parlamentar nos fatos investigados, disse Paulo Gonê. Gente, pela primeira vez, tá? Isso é muito raro de acontecer. O PGR indicado pelo Lula deu um parecer contra um grande aliado, Renan Calheiros, do Lula. Gente, que situação, hein? E agora, gente, triste notícia para Lula da Silva. Vejam só isso aqui, gente. Gente, como o Lula está sendo pisoteado depois desse pleito eleitoral. Lula e o PT, né? Lula, PT, Gleice Hoffmann como um todo, que a Gleice Hoffmann é vice-presidente do PT. O PT pode definhar como PSDB. Ambos também pagaram para morrer. O PT pode ter o mesmo destino do PSDB, ou seja, o PSDB praticamente foi varrido do Brasil inteiro, né? Então o PT pode ter o mesmo destino do PSDB, o seu maior adversário até 2014, né? A definhar a ponto de se tornar irrelevante. A resposta é sim, tá? Essa foi uma pergunta e a resposta é sim. O PT é o PSDB amanhã. Está certo, né? Que nessas eleições municipais o partido saltou de 183 prefeituras para 251, mas isso é muito pouco para o partido que está na presidência da República. Nas eleições de 2012, os petistas amealharam, né, 651, ou seja, está muito aquém do seu período de ouro. No segundo turno, o PT disputará 13 prefeituras em 4 capitais e 9 cidades com mais de 200 mil habitantes. Patamar a partir do qual a lei obriga que haja, né, outra votação se nenhum candidato obter mais de 50% dos votos, ou seja, cidade com mais de 200 mil habitantes, né, se nenhum dos candidatos atingir mais de 50%, 51%, precisa ter o segundo turno. Para não dizer que a conta embute má vontade, gente, São Paulo seria a 5ª capital, já que Guilherme Boulos do PSOL, linha auxiliar nacional do PT, passou suado ao segundo turno. Guilherme Boulos está para Lula, assim como o Hezbollah está para o Irã. É candidato por procuração do chefão petista, tanto na alegria da vitória como na tristeza da derrota. O PSD foi alvejado pela Lava Jato, mas a sua debacle, né, se tornou visível desde que o partido se perdeu em disputas fratricidas, né, pelo trono bastante deixado por Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, o PSDB praticamente acabou e foi consolidada essa derrota fulminante agora nesse último pleito eleitoral. Agora, segundo a matéria do portal de notícias Metrópolis, quem está indo no mesmo caminho é exatamente o PT, gente, tá? Por quê? Num pleito eleitoral conseguiu-se ali 180 prefeituras, mas nesse momento em que o Lula é presidente, 251 é muito pouco, segundo aqui a matéria do portal de notícias Metrópolis. E assim, gente, a derrota mais acachapante da história do PT é o que aconteceu nesse último pleito eleitoral. E a conta chegou, né, gente? O fato do Lula ter abandonado os candidatos à prefeitura, não ter feito campanha, o máximo que ele fez foi gravar um videozinho ou outro para um candidato ou outro. E os candidatos estão muito, muito revoltados, estão furiosos com o Lula de terem sido abandonados, né, jogado à própria sorte. E segundo aqui alguns candidatos à prefeitura, né, do PT que perderam, né, que foram derrotados, eles disseram que o Lula vai precisar deles em 2026. Aí
a conta do Lula vai chegar, vai ser cobrada com juros e correções. Vários candidatos a prefeitos que foram derrotados, que foram abandonados por Lula, eles disseram que, na verdade, eu senti um tom de ameaça, né? Que vão abandonar também o Lula em 2026, gente, tá? Vamos ver, vamos acompanhar. E é isso, gente, tá uma derrota atrás da outra. É uma péssima notícia atrás da outra divulgada para o Lula e para o Guilherme Boulos. É isso, gente, eu vou ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo feito com muito, muito, muito amor e carinho. Não esqueça, gente, tá? De se inscrever no canal. Vejo vocês no nosso próximo encontro.